Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento de tabela dinâmica do Excel. Nessa nossa videoaula de número 16, estaremos apresentando algumas das alternativas que nós temos de resumir dados no nosso campo de valores na tabela dinâmica. Vamos entender como é que isto funciona. O recurso de resumir valores por é uma funcionalidade que está disponibilizada na área de campos, na área de valores, melhor dizendo, e os campos que você movimenta para lá. E ele tem duas características básicas nesse sentido. Quando você move para lá um campo somente com número, ele automaticamente descarrega e deixa disponibilizado para você lá uma soma. E se você faz isso com um campo de texto, ele fará automaticamente o direcionamento disso para contagem, porque não tem sentido somar texto. Esse é um procedimento automático. A tabela dinâmica avalia o conteúdo e basta que você tenha uma única ocorrência no campo de um texto, o restante tudo é número, ele descarrega essa informação como contagem. E você pode fazer alteração disso de duas formas, né? Sempre pelo botão direito do mouse, você tem resumir valores por, e ele já te mostra no menu resumido lá, ou você pode pedir também através do botão direito do mouse configurar o campo de valor, onde você tem a caixa de diálogo em que você pode fazer isso e mais algumas outras coisas em que você pode ajustar. Muito bem. E quando você deixa disponibilizado, o Excel lhe traz 12 diferentes funções para você realizar essa sumarização. A primeira delas, e a mais utilizada, é a soma. Depois disso é a contagem. A contagem ele conta o número de registros que você tenha preenchidos naquele campo. A média, ele vai te trazer o valor médio nessa condição, e para isso, óbvio, nós precisamos de ter um campo numérico. Aqui ele te traz o maior valor, o menor valor. Produto, ele fará a multiplicação de todos os valores presentes dentro daquela estrutura. Eu, particularmente, esse tempo todo de tabela dinâmica que eu uso, a tabela dinâmica é um recurso que surgiu na versão do Excel 5.0, eu não me recordo de ter feito uso desse conceito. Eu tenho o contar números, que o contar números ele conta a quantidade de registros ou de linhas que você tenha naquela sua base, naquele campo especificamente, que contenham somente números. Se tiver texto no meio do caminho, ele ignora nessa condição. O desvio padrão é uma medida estatística que permite que você calcule o quanto que a sua informação ou os valores estão afastados da média. Quanto mais uniforme forem esses números, ou mais próximos da sua média, esse número, no caso do desvio padrão, tende a zero. Tá ok? E nós podemos fazer o desvio padrão de uma amostra ou da população, de todos os dados que você tenha disponibilizado nessa sua base de dados. E o VAR é a variância ou a variação de uma amostra. Na verdade, é a medida do desvio padrão ao quadrado. E nós temos ainda uma 12ª função, que é a contagem distinta. Mas este campo está disponível somente nas ocorrências onde você tenha os dados sendo trazidos através de um modelo de dados do Excel, através do Power Pivot ou algo assim, para que você possa estar fazendo esse tipo de trabalho. E ele conta as ocorrências exclusivas que você tenha em um determinado campo. O mesmo campo pode ser apresentado de diferentes formas dentro dessa tabela dinâmica, ou seja, você pode arrastar o mesmo campo para apresentar ele como contagem ou como média, dependendo da estatística que você queira extrair disto. Um ponto importante, talvez você não consiga utilizar todas as fórmulas de sumarização para o seu mesmo campo. Vamos a alguns exemplos nessa condição. Muito bem, nós temos aqui a nossa pasta de trabalho, a venda XLSX. Nós temos aqui os dados de vendas que estão disponibilizados nesse nosso intervalo, com as informações. Tem os dados lá os campos de data, supervisor, cliente, cidade, estado, produto previsto e realizado. Essas informações estão organizadas no intervalo chamado vendas, que está aqui disponibilizado com essas informações. E aponta para este intervalo. E esse intervalo está apontando para uma tabela. Ok? Temos aqui o design de tabela. E aqui eu tenho o relatório disponibilizado. O relatório já trouxemos aqui a soma de previsto e realizado com os dados
já organizados e somados e os campos devidamente formatados. E lembrando, eu tenho aqui o resumo de campos de valor, que eu tenho lá soma, contagem, média, máximo, mínimo, produto, contar valores, etc., que são, no caso desses 11 primeiros campos, os mesmos, com as mesmas funcionalidades que nós temos com a função subtotal, presente também no Excel já há muito tempo, ou o comando subtotal que você tem disponibilizado também lá na guia dados. Os comandos, a sequência, não exatamente, mas você tem todos eles disponibilizados com as mesmas funções que nós temos aqui. São as mesmas que estão ali disponibilizadas. Muito bem. Então vamos aqui para o relatório e vamos entender como é que isso daqui funciona. Então eu tenho lá soma de previsto, soma de realizado. Eu farei o seguinte agora, eu vou pegar o campo realizado, vou arrastar e soltar ele novamente aqui, eu vou trazer um soma do realizado 2. Só que ao invés de fazer isto, eu vou pedir botão direito do mouse e eu posso fazer o resumir valores por, como nós temos indicado aqui nesta condição. Se nós observarmos aqui, nós temos a lista das principais funções ou as mais usuais que você tenha disponibilizado lá. E aqui embaixo você tem a condição de pedir mais opções. E esse mais opções lhe remete para a mesma caixa de diálogo que você ativa através aqui do campo das configurações do campo de valor, ok? Então vamos dar uma olhada para ver como é que nós podemos estar fazendo tudo isso. Botão direito do mouse novamente, eu peço aqui configuração de campo, ele me deixa aqui disponibilizado e aqui ele indica, olha, em resumir valores por, eu posso fazer soma, contagem, trazer por exemplo a média desses valores. Lembrando que aqui você também pode usar o conceito de formatação de número, que seria a mesma coisa que nós faríamos com o botão direito do mouse, mas podemos fazer aqui, pedir 2 casas decimais com o separador de milhar, ele já está colocado, pedir a média e ele já me disponibiliza, está indicando aqui o meu pedido médio, ou minha média de pedido está baseada nisso. Para que a gente possa entender efetivamente como é o resultado disso, eu vou trazer realizado de volta para cá, depois da média, e vou pedir o botão direito do mouse e vou solicitar que ele faça, agora através aqui desse resumir valores por, eu quero que ele traga por contagem. E ele faz a indicação para mim de quantos registros eu tenho indicado para esses respectivos vendedores. Ok? No caso aqui, Maitê, Marcela, Marcos, Marta, Miguel, Rafael e Terezinha. Ok? Posso fazer uma modificação disso? Posso. É só trazer, por exemplo, eu quero levar o supervisor de volta para cá e quero que ele faça isso disponibilizado por estado. E os dados estão ali aptos e prontos para que a gente possa estar entendendo o que está acontecendo. E para que a gente saiba efetivamente se este valor aqui está correto, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir aqui sinal de igual e vou pedir o valor da soma do total do realizado. Como eu estou usando a estrutura ativada, ele me mostra isso através de infodados, tabela dinâmica. Nós teremos mais à frente uma aula que gravaremos falando exclusivamente sobre isso, infodados, tabela dinâmica, mas só fazer uma apresentação rápida aqui dele e vou pedir para fazer a divisão dele aqui, indicando que ele me mostra de quem que ele está pegando, que é a soma de realizado por estado, amarrado isso no Distrito Federal e pegando a contagem do realizado por estado e o Distrito Federal como referência. E eu trago aqui, ele me mostra e o valor bate, está lá, ó, 179, 106.25, 179, 106.25. E com isso eu obtenho o resultado ali e confiro que realmente com a média e com a contagem a soma do realizado bate multiplicando ou dividindo um pelo outro ali. Eu vou fazer agora um outro procedimento aqui para mostrarmos e entendermos uma diferença. Eu vou trazer o realizado de novo aqui para baixo, depois do contagem ele me mostra e eu vou pedir botão direito do mouse, vamos solicitar aqui configurações de campo de valor, posso pedir por aqui ou como também posso pedir aqui por baixo. Mais opções, ele me manda para a mesma caixa de diálogo, só que agora ao invés de fazer contagem eu vou pedir para contar números. E eu faço a contagem e os números batem, tem os mesmos registros, etc. Só vamos fazer uma diferença a respeito disso. Eu volto aqui para a base de dados, dados de vendas,
e o primeiro pedido aqui está registrado para Santa Catarina. Eu vou converter este registro, no caso o valor que está nesse registro aqui, para texto. Coloquei 2 pontos ali no final, ele converte aquilo como texto. Se eu volto aqui para o relatório, o dado continua, faltou a atualização. Então nós vamos pedir análise da tabela dinâmica, vamos pedir para atualizar os dados. E eu tenho aqui a diferença, olha lá. Santa Catarina ele tem 8, como contagem ele te apresenta 8. Por quê? Contagem está trazendo todos os registros que estão naquele campo, no caso de realizado, com esta informação. E aqui eu tenho só 7 ali disponibilizados. E detalhe, estamos fazendo isso, trazendo essas informações, porque nós estamos usando campos numéricos para fazer esse tipo de ação. Vamos fazer um outro procedimento aqui, vamos tirar esses 2 últimos procedimentos aqui, e nós vamos trazer para cá que ele conte cidade. Se você olhar, os resultados são os mesmos, ó, 8 estão todos eles aqui disponibilizados. Trouxe para cá, eu vou trazer cidade novamente para cá, venho para cá e vou pedir, botão direito do mouse, vou solicitar resumir valores, mais valores, vou pedir para que ele traga isso para contagem de números. Ele traz e deixa tudo zerado. Por que ele zerou tudo isso? Porque eu trouxe para cá e pedi para que ele fizesse a ação em cima de um campo de texto. E esta condição que nós utilizamos aqui no resumir valores, solicitando a contagem de números, ele consegue reconhecer somente os campos que apresentam resultados numéricos ou números ali inseridos ou disponibilizados neles ali. E com isso nós conseguimos organizar uma série de outras ações para saber, por exemplo, fazer a montagem do nosso painel, que tipo de informação que a gente consegue fazer sabendo o total de registros que nós temos em cada um deles, entre outras ações. Retornando para o nosso PPT de apresentação, nós fizemos a abordagem do uso da tabela dinâmica do recurso de sumarização de dados, onde uma das alternativas de sumarização de dados é resumir valores por, onde nós temos 12 diferentes funções, vimos a relação de 11 delas ali disponibilizadas para nós, e a 12ª ela é disponibilizada somente se a base de dados que você está utilizando para fazer a montagem dessa tabela dinâmica vier do modelo de dados. Que nós temos também uma outra aula que será gravada, onde nós teremos alguns exemplos ou situações de dados que estão neste modelo. Por exemplo, eu posso carregar lá 2, 3, 15, 20 milhões de registros nessa base de dados, que é muito maior do que o hipotético 1 milhão de registros que cabe em uma planilha, e vamos entender como é que nós podemos estar usando isto, utilizando o recurso, no caso, para fazer esse tipo de ação, ou até mesmo a criação de medidas para desenvolver esse tipo de trabalho. E teremos aí outros detalhes e complementos a essas videoaulas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima oportunidade.